Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus seja conosco. Na noite de hoje, nós vamos comentar sobre o tema o parentesco corporal e o parentesco espiritual, ou como nós muitas vezes ouvimos falar, nos laços de sangue, tão valorizados, e nos laços espirituais que unem tantos de nós. E esse tema, após uma reflexão sobre ele, nós vamos ver quantos conceitos precisam ser revistos por nós. Esse tema, que é o parentesco corporal e o parentesco espiritual, ele é abordado no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Honrai a vosso pai e a vossa mãe, no item de número 8. O objetivo dessa reflexão é que nós possamos aprofundar um pouquinho com relação ao significado da parentela ou parentesco corporal e parentesco espiritual, destacando em que consistem os verdadeiros laços de família, como também a nossa responsabilidade junto àqueles que encarnam na condição de familiares nossos ou que de alguma forma vêm constituir o que nós chamamos de família, de maneira tão diversificada, que nós podemos encontrar. Porque normalmente quando se fala em família, se pensa inicialmente em pai, mãe e filhos. Mas existem tantos filhos, não só os biológicos, os filhos de sangue, como se diz, mas os filhos do coração, aquelas criaturas que são criadas por avós, por tios, Existem, numa outra abordagem, além daquela biológica, nós temos também quantas crianças que são adotadas por casais ou por pares, digamos assim, ou casais homossexuais. Então hoje nós temos uma variedade imensa de famílias, no mundo, e todas elas vão constituir esses laços, de parentesco, quando não são consanguíneos, quando não são biológicos, são por afinidades. Então todas essas ligações, todas essas uniões familiares, elas têm um significado muito importante, porque nós não podemos perder de vista que a família é o principal, é o primeiro laboratório onde as almas, elas são trabalhadas, elas evoluem para que se possa constituir uma humanidade que vive em paz, uma sociedade fraterna. Kardec, no livro Obras Póstumas, ele tem um capítulo muito interessante em que ele aborda 3 valores: a igualdade, a liberdade e a fraternidade. E ele vai dizer que a fraternidade é aquele sentimento, é aquele valor que, quando praticado, ele considera a benevolência, a indulgência, o perdão. Então todos esses valores que as pessoas vivem entre si, considerando o perdão, a benevolência, a indulgência, isso aí caracteriza a fraternidade ou a caridade, como nós comumente chamamos, são praticamente sinônimos, e que nós sabemos hoje, graças a todo o desenvolvimento de conceitos que nós temos com a doutrina espírita, que é o único caminho para que nós possamos evoluir, para que nós possamos nos tornarmos pessoas melhores, através da caridade ou da fraternidade.
E ele vai dizer que a fraternidade, ela é a base para nós vivermos os outros dois valores, a igualdade e a liberdade. Porque se eu não sou fraterno ou caridoso, eu vou considerar, por exemplo, que alguém poderá ser inferior a mim. Porque se eu me considero melhor do que alguém, significa que esse outro alguém eu considero inferior. E quando eu estabeleço essa diferença, essa hierarquia, deixa de haver a igualdade. Da mesma forma, se eu não pratico, se eu não vivo a fraternidade, eu também não vou conhecer os limites da minha liberdade. E a liberdade de cada um termina onde começa do outro. Porque senão o sentido de liberdade, o sentido de ser livre, ele vai se tornar um sentimento e uma prática egoística em que nós vamos, no desejo de fazermos tudo aquilo que queremos, nós acabamos entrando nos limites que conferem a liberdade do outro. E é por isso que esses três sentimentos, esses três valores, eles estão muito interligados. E é exatamente para aprendermos a vivermos dessa forma, praticando a fraternidade, a igualdade e a liberdade entre nós que estamos aqui. Porque espíritos em processo evolutivo que somos, nós ainda necessitamos estarmos na matéria, estarmos na carne, para que através do sofrimento, através das dificuldades, nós possamos então irmos nos melhorando. No livro dos Espíritos, na pergunta de número 166, Kardec questiona como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se. Veja, uma pergunta que de início já pressupõe que estamos em processo evolutivo, estamos melhorando, né? E que muitas vezes, aliás, na grande e absoluta maioria das vezes, para não dizer sempre, não vamos conseguirmos avançar, nos tornarmos espíritos evoluídos numa única encarnação. E aí, por isso ele faz essa pergunta: se nós não conseguimos nos tornarmos perfeitos nessa vida ou nessa reencarnação, como é que nós vamos então conseguirmos, nos depurarmos? E aí a resposta foi: sofrendo a prova de uma nova existência. E é exatamente esse princípio da reencarnação, essa oportunidade que Deus nos dá de reencarnarmos tantas vezes quantas forem necessárias para o nosso aperfeiçoamento, que vai nos garantir que a lei do progresso ela possa ser vivenciada, ela possa ser praticada por cada um de nós, porque o destino de todos nós, sem exceção, é um dia sermos espíritos perfeitos. Agora, o tempo, a velocidade com que vamos alcançar esse estágio é que é uma decisão nossa, porque é através das nossas decisões que nós vamos avançando. Às vezes decidimos pela opção melhor, às vezes pela pior, às vezes por aquela que nem é tão boa, nem é tão ruim. E assim vamos, aos tropeços e caminhadas, seguindo na nossa marcha evolutiva. Ainda na pergunta 203 do Livro dos Espíritos, Kardec vai questionar se transmitem os pais aos filhos
uma parcela de suas almas, ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral. Então veja, nessa pergunta, Kardec começa então a introduzir essa questão da herança, porque ainda hoje, mesmo após a ciência ter desenvolvido, ter elaborado aquele famoso genoma humano, aquela pesquisa na área da genética, em que tantas expectativas foram colocadas, porque tudo se dizia que a resposta estava na genética, estava na transmissão hereditária. E com esse projeto que foi desenvolvido pelos cientistas, tudo seria respondido. E ao final, então, desse projeto chamado Genoma Humano, se viu que não era bem assim. Nem tudo nós transmitimos através dos cromossomos, através dos genes. E aí Kardec, recentemente, ainda se acha que quando se diz assim, por exemplo, fulano puxou ao pai, e não fisicamente, mas no comportamento, ou puxou a mãe, ou então, isso é de família, a tia é assim, o irmão é assim, o pai é assim. Então veja que, quando se vê semelhanças entre as pessoas que compõem uma família, se acredita que essa transmissão, se acredita que houve uma transmissão dessas características comportamentais através das células que dão origem aos seres humanos e aos animais de modo geral. Porque na realidade, como é que vai se constituir o corpo daquela criatura que irá nascer? Da união de duas células, o espermatozoide que é a célula masculina, que vem do homem, ou do macho, se falamos em animais, e do óvulo, que é a célula feminina, que a mulher contribui, ou a fêmea, se falamos de modo geral nos animais. É da união dessas duas células, um espermatozoide e um óvulo, que elas se juntam e vão formar a primeira célula que vai constituir aquele corpo. Essa célula, resultado da união de uma que veio do pai e da outra que veio da mãe, ela começa a se dividir e vai então formando o corpo. E aí nós temos, trazendo para a humanidade, nós temos então durante a gravidez, todo aquele processo embrionário, onde o corpo da criança vai se desenvolvendo, até que esteja pronto para o momento do nascimento. Então, e aí, a pergunta ela é muito clara. Os pais, eles vão apenas fornecer o corpo, eles vão fornecer o corpo, e veja, ele fala assim, como se a alma pudesse ser dividida. Aí ele diz assim, eles vão fornecer um pedaço da alma, que vai então dar uma característica animal, e aí depois ele vai receber, como se fosse assim, vai completar o produto, vem um restante de algum conteúdo que vai agora dar uma característica humana no sentido da vida moral. E aí a resposta é: dão-lhe apenas a vida animal, no sentido de que os pais, eles colaboram oferecendo, digamos assim, o corpo, mas a alma, ela é indivisível. Aí eles ainda citam um exemplo: um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Aí eles colocam como exemplo assim, bem simples, que, por exemplo, um pai ou uma mãe, que digamos assim, ou os dois, que não tem uma inteligência tão desenvolvida, podem ter um filho muito inteligente, ou o contrário.
pais muito inteligentes podem ter um filho com dificuldades, para mostrar que se a alma, né, pudesse se dividir, então as pessoas seriam iguais. Seríamos como uma produção em série numa fábrica, que os carros saem todos iguais, daquele mesmo modelo, né? Ou um equipamento qualquer, ou copos, né? Que vão sendo fabricados ali, todos iguais. Mas não, o que os pais oferecem é o corpo. O espírito, esse, é indivisível e não vem dos pais. Na pergunta 204 do Livro dos Espíritos, Kardec vai questionar assim: uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Veja, ele começa agora a aprofundar, né, a reflexão, porque se nós já tivemos outras existências, então nós podemos pensar o seguinte: na reencarnação passada, os meus pais eram os mesmos dessa? E 3 reencarnações atrás eram os mesmos? E irmãos, e tios e tias e primos, né? Essa é a pergunta. Se vamos nos repetindo como famílias, né? Como conjuntos, né? Que formam as mesmas famílias. E aí a questão foi: não pode ser de outra maneira, ou seja, a nossa parentela é muito maior, vai muito além do que essa atual. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí muitas vezes a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Eu acredito que todos nós, em algum momento, já tivemos a sensação de conhecer alguém e naquele mesmo dia, naquele mesmo momento que nós estávamos nos relacionando pela primeira vez com alguém, nós sentimos uma grande simpatia, uma verdadeira atração, como se a gente se conhecesse já de outras datas, né? E de fato conhecíamos, só que não lembramos. E a explicação é exatamente essa, porque são pessoas, são espíritos com quem nos relacionamos em reencarnações passadas e aqui nós nos reencontramos. Daí essas afinidades. Mas o contrário também ocorre. As antipatias, né, que algumas vezes sentimos num primeiro contato com alguém, pode ser simplesmente por uma questão de afinidades mesmo, né, de espíritos que não têm, digamos assim, que sentem afinidades por ações e coisas muito diferentes, daí não se aproximam, as energias, digamos assim, elas não são semelhantes, né, na sua característica, mas também podem ser desafetos de vidas passadas. Então, esse é um ponto que daqui a pouco nós vamos comentar um pouquinho mais. E aí na pergunta 207 e 207A, nós começamos agora a trazer a questão das semelhanças físicas, porque são essas semelhanças que muitas vezes nos levam a crer que as semelhanças de comportamento são transmitidas juntamente com as físicas, né? Então, na pergunta 207, em que Kardec questiona: frequentemente os pais transmitem aos filhos a semelhança física. Transmitirão também alguma semelhança moral? E aí a resposta é: não.
que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito, ele não procede do espírito. E na 207A ele pergunta então, de onde se originam as semelhanças morais que costuma haver entre pais e filhos? E aí ele vai ser esclarecido com a seguinte resposta: é que uns e outros são espíritos simpáticos que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Então vejam, nas nossas famílias, nós somos parecidos, nas nossas famílias biológicas, nós somos parecidos justamente porque o corpo se origina do corpo. Como eu disse, o pai contribui com uma célula, o espermatozoide, a mãe contribui com outra célula, o óvulo. Logo, cada um, dos que compõem o casal vai fornecer, digamos assim, uma parte do material biológico para compor, para formar aquele corpo. Daí as semelhanças, natural. Agora, aquele corpo será habitado por um espírito que já existia. Então, esse espírito, o que ele tem a ver com os seus pais é afinidade. São as afinidades morais que fazem com que os espíritos se aproximem. E se eles são afins, é porque já vêm convivendo de outras épocas, salvo algumas exceções, Então, isso é muito fácil de se observar no dia a dia, sem precisar, essa questão das afinidades, como é que os espíritos se aproximam. Basta que nós, digamos assim, vamos fazer aqui agora uma reunião, uma festa, Hoje, nos dias dos jantares, que ocorrem aqui. Eu imagino que quando não está ocorrendo o show, ou alguém está falando e que as pessoas estão à vontade jantando, vão se formando grupos, Igualmente nas festas que nós vamos, não vão se formando os grupos? Como é que esses grupos se formam? Naturalmente pelas afinidades. Porque as pessoas que gostam de conversar dos mesmos temas, elas vão naturalmente se agrupando. Então, isso aí é um pequeno exemplo que nós podemos, então, estender para essa questão das afinidades entre os espíritos. É a chamada analogia, de pendores. Então, só reforçando, os pais fornecem aos filhos apenas o invólucro corporal, o corpo material, Porque o espírito, ele já existia muito antes da formação do corpo. Então é importante que não percamos de vista que nós, em termos de herança, de valores, de comportamento, de sentimentos, nós somos herdeiros de nós mesmos, de mais ninguém. Porque o que nós somos hoje, os conhecimentos que nós temos, tanto aqueles que lembramos, como aqueles que estão, digamos, latentes, estão adormecidos em nós, são aqueles que fomos acumulando ao longo da nossa existência, tanto durante as reencarnações, como também no período em que estivemos fora da carne, quando estivemos do lado de lá, no mundo espiritual. Então, a partir do momento que nós temos esse esclarecimento de que nós somos, as nossas famílias, elas não são, porque veja, isso de certa forma
a princípio pode parecer que afrouxa um pouco os laços de família, né? Quando nós dizemos não, o que nós temos, o que nós recebemos dos nossos pais, por exemplo, foi apenas o corpo, mas enquanto espíritos que somos, enquanto seres individuais que somos, nós já existíamos, mas pelo contrário, isso aperta ainda mais os laços de família, porque a verdadeira família é a família espiritual. Isso não quer dizer que com isso se esteja desvalorizando as famílias existentes, muito pelo contrário. O que eu quero dizer é que toda forma de família, ela é fundamental para a evolução daqueles que a compõem. Porque da mesma forma que podemos ter numa família, e é assim de modo geral, que nós temos aqueles componentes que vão reencarnar juntos, né? Como marido, mulher, filhos, tal, e esses, naquela família existe uma semelhança de pendores, de tendências, né? Uma afinidade, mas existem também aqueles que têm problemas com algum dos integrantes do grupo ou com o próprio grupo. Quando nós lemos a obra, por exemplo, de André Luiz ou de Manuel Filomeno de Miranda, nós vamos observar muitos casos de espíritos, né, que tiveram problemas, digamos assim, em vidas passadas, crimes que foram cometidos, brigas, desentendimentos. E qual tem sido a solução para se fazer a conciliação? Os mentores espirituais recomendam, encaminham para que reencarnem juntos, na condição de pais, de filhos, de irmãos, de marido e mulher que um dia vão se encontrar. Enfim, esses agrupamentos vão se formar de avós, né? De tios, porque o conceito de família é muito amplo. Então, quantas vezes não observamos nas nossas famílias ou em alguma família que tem uma certa semelhança no grupo, mas tem um ou outro que é muito diferente? Quantas vezes nós observamos que algum filho não se dá muito bem com a mãe ou com o pai ou com os dois, ou vice-versa, irmãos que vivem se desentendendo? Pode ser que se trate de um caso de reconciliação. Quando nós lembramos, né, do versículo do Salmo 23, em que nós dizemos, prepara uma mesa perante mim, diante dos que me ofendem ou diante dos meus inimigos, né? Esse pedido que o salmista, né, faz ao Senhor pela oportunidade de ter à mesa o inimigo para a ceia, nós podemos interpretar como um pedido para que possamos ter junto de nós alguém com quem precisamos nos reconciliar. É uma forma simbólica de dizer, porque naquela época oferecer, né, a sua casa para um visitante e trazê-lo para a sua mesa para participar de uma refeição era um gesto, né, muito simbólico, muito forte de alguém que estava ali abrindo, né, a sua casa e, por consequência, abrindo o seu coração para receber alguém onde ali poderia se constituir uma amizade. Quando se diz, me dê a oportunidade, em outras palavras, de ter um inimigo comigo numa refeição, isso é uma proposta de reconciliação.
Então nós podemos interpretar essa mesa também como sendo a nossa família, como sendo o nosso ambiente de trabalho, porque é exatamente para isso que estamos aqui, para nos relacionarmos, para nos perdoarmos, para tirarmos por menos os problemas que alguém nos causa, sermos indulgentes, para fazermos o bem àquele que precisa, para quando alguém que um dia nos fez mal e precisa de um socorro, precisa de uma ajuda, nós possamos dar essa ajuda que ele precisa, não para depois estar dizendo, está vendo? Você um dia fez aquilo comigo, mas hoje você está aí precisando, e eu... Não, aí é para se amostrar, né? Ou pior, é para se vingar, né? Porque está ajudando alguém. Não, é o verdadeiro perdão, é não achar bom, não se regozijar quando alguém que nos fez o mal esteja sofrendo, mas muito pelo contrário, ajudar quando preciso. Então, são essas experiências que nós estamos aqui para viver. E o primeiro lugar que nós temos, desde o momento que, simbolicamente, né, abrimos o olho quando nascemos, né, é a família. A família, digamos, a chamada tradicional, mas eu quero insistir e quero destacar todos os modelos de família, porque nós temos, todos nós que temos algum modelo, que vivemos em algum modelo de família, nós temos um dever com relação aos seus componentes. Então, se nós iniciarmos falando, né, no modelo tradicional dos pais com relação aos filhos, mas isso também se estende aos avós que criam os netos, aos tios que criam, né, a todos aqueles aos que adotaram crianças, porque é esse, eu ainda digo mais, esse modelo de família que adotou, ele é muito importante, aliás, ele é importantíssimo, porque de repente foi dessa forma que espíritos tiveram de se reencontrar. Então, não, antes de pensar em julgar aqueles que geraram, e aquela mãe, por exemplo, né, que deixou o filho para ser adotado por alguém, nós vamos pensar na oportunidade que temos de ajudar aquele espírito que está ali, né, naquele corpo de criança, porque a cada um já basta a sua consciência, ninguém precisa do nosso pé para tropeçar, então não cabe a nós julgar ninguém, agora cabe a nós fazer o melhor de si, né? Então nós temos o dever de ajudar no desenvolvimento físico, no desenvolvimento intelectual e no desenvolvimento moral, para que eles possam progredir. E essa obrigação é de todo aquele que tenha alguém ao seu redor. Porque com relação ao desenvolvimento moral, mais do que a teoria, é a prática, é o exemplo, né? Porque teorizar é muito fácil. Agora, na vida real, né, no dia a dia, aí é o grande desafio. Porque nós estamos todos aqui, eu estou aqui falando, né? Aí, daqui a 15, 20 minutos, nós vamos para casa, e se quando nós passarmos por aquela porta, nós fecharmos também a porta, né, da nossa mente para tudo aquilo que nós refletimos aqui, porque certamente o que eu estou falando, cada um de nós está pensando aí nos seus exemplos, né, nas situações que já viveu, que já viu, que poderá viver. Então, se isso não servir para que nós possamos refletir, tomarmos decisões, aí não adiantou nada, nós estamos apenas passando algumas horas amenas aqui, né?
reunidos, mas se nós levarmos alguma coisa que possa nos ajudar a refletir e decidirmos mudarmos para melhor, aí valeu a pena. Esse é o objetivo, porque eu não estou trazendo nada meu, eu estou apenas aqui repetindo com as palavras que eu acho que possam talvez facilitar, né, a assimilação da ideia, mas tudo que eu estou falando são ensinamentos dos Espíritos, né, e de Allan Kardec. Então, a formação das famílias, ela se dá muito antes do nascimento ou do encontro, né? Ou dos reencontros. São ligações que se dão de espíritos que já são ligados por simpatias anteriores e que vão se expressar por uma afeição recíproca de um com o outro, né? E também, como eu já tinha falado anteriormente, são ligações de espíritos que se afastaram em reencarnações anteriores, quando viveram juntos e foram até cúmplices no mal. Então, essas antipatias que nós observamos, como eu já comentei aqui, entre as famílias, elas são necessárias, porque é através desses reencontros e dessa convivência que nós vamos conseguir então restabelecer laços de amizade, laços de amor, porque enquanto nós ainda tivermos qualquer sentimento de aversão, de raiva, de inveja, de mágoa por alguém, de ódio, de desejo de vingança, não estamos ainda habilitados a sermos chamados de espíritos puros, de espíritos evoluídos, de espíritos superiores, nenhuma dessas classificações que um dia nós seremos enquadrados. Então, não são os laços de sangue que formam os verdadeiros laços de família, mas os de simpatia e de comunhão de ideias. Então, isso é muito importante e é por isso que eu estou insistindo muito nisso. Porque, por exemplo, a questão dos filhos adotivos. Muitas vezes as pessoas gostam de ressaltar isso. Não sei se já perceberam, ou se é comum aqui, ou alguém aqui tem esse hábito. As pessoas adotam crianças, né? É muito natural, inclusive, hoje até alguns até recomendam, não, desde pequenininho já diga, né, que é filho do coração e tal. Mas eu particularmente não vejo como necessário. Eu estou aqui, vamos supor que eu estou com 2 filhos e um deles eu adotei. Aí eu apresento aqui, digo, ó pessoal, esse aqui são meus filhos, esse aqui é meu, esse aqui é adotivo. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Quando alguém diz isso, ou então alguém faz questão de destacar, tá vendo? Os filhos de fulano ali, ó, aquele ali é adotivo. Aí eu pergunto, qual é o objetivo? O que se ganha? O que se acrescenta com isso? Porque quando alguém ressalta essa diferença, digamos assim, de origem biológica, automaticamente se está sem querer, ou querendo, não sei, depende de cada um, ressaltando que há uma diferença. Né? É para haver essa diferença, porque se eu chamo alguém de meu filho, não importa a origem, né? Não importa se é biológico ou não. Então, isso é um ponto a ser refletido, porque nós temos que ter cuidado com isso,
para que nós não coloquemos escalas nos sentimentos, no tratamento. Porque antigamente, eu vou dizer assim, antigamente, tinha uma história de dizer, se trazia crianças e se dizia que estava adotando, estava criando, mas nós sabemos que, eu estou falando antigamente, bem longe, né? Então se criava crianças, mas na realidade o objetivo era outro, né? Para que fossem trabalhar para si. Né? Nós sabemos que existem esses casos, né? Então, isso é um grande engano que precisa ser apagado da nossa história, da nossa memória. As relações precisam ser, de fato, relações verdadeiras, relações fraternas. Então, um outro aspecto, quando se ressalta, né, a questão de podemos ter inimigos do passado como filhos, aí veja que a resposta é que isso é uma das finalidades da família corporal. Vejam só, um dos objetivos da família corporal, e eu estou insistindo, né, eu vou e volto em alguns pontos, porque são aspectos que a gente precisa ter muito claro. É um dos objetivos da família corporal, porque vai permitir, vai proporcionar laços, através desses laços de sangue, reajustes de relacionamento entre inimigos, conforme a lei divina, porque a lei de Deus é a lei de fraternidade. É para isso que nós estamos aqui, para isso que nós estamos nessa caminhada. E aí, com isso, nós podemos concluir assim, que dois seres nascidos dos mesmos pais, muitas vezes são menos irmãos, têm laços muito mais fracos, digamos assim, de amor, de amizade, do que nascidos de famílias diferentes. Quantos de nós não temos relações assim, ou não conhecemos casos em que duas pessoas nascidas em famílias diferentes têm uma amizade tão forte que se diz assim, eles são como irmãos, fulano e cicrano, eles são mais irmãos, né, do que os seus irmãos de sangue. É exatamente o que explica isso, é exatamente esse aspecto da reencarnação e dos motivos, né, que levam os espíritos a encarnarem nessa ou naquela família e se reencontrarem em algum momento. Então, observem que alguns desses aspectos que nós estamos comentando aqui, eles mudam em muito valores, conceitos que nós aprendemos, né, nessa encarnação, ao longo da nossa vida e em outras. Esse é o objetivo do Espiritismo, e é por isso que nós precisamos estudar sempre, porque é só através do esclarecimento é que nós vamos mudar os nossos conceitos. Já está passando da hora de nós colocarmos esses conceitos ultrapassados, que não nos ajudam a evoluir, que não nos ajudam a sermos pessoas melhores, de lado e seguirmos com os novos conceitos, que na realidade eles são novos para nós, porque ao longo da nossa existência nós fomos, né, criando conceitos equivocados, muito diferentes das leis de Deus. Então, e é por isso que Jesus nos disse que Ele é o caminho para nós chegarmos até Deus. Ele é a verdade, Ele é a vida, porque só através dos ensinamentos verdadeiros que Jesus nos deixou, através do Evangelho, é que nós poderemos caminhar mais rápidos
em direção ao Pai, porque os laços da consanguinidade, eles são frágeis. Muitas vezes eles se dissolvem na própria existência. As nossas relações, às vezes, entre parentes, elas são tão fracas, as nossas afinidades, elas são tão poucas, que muitas vezes, numa mesma encarnação, os espíritos se afastam. Temos tantos exemplos, né, de irmãos, de parentes em geral, que cresceram ali naquela família e de repente cada um seguiu o seu caminho e raramente se reencontram, raramente se procuram, quando não há aqueles que nunca mais vão se ver, pelo menos nessa encarnação. Enquanto que os verdadeiros laços de família, esses não, esses vão durar, né, ao longo das existências corpóreas e no plano espiritual. E aí, com base nessas reflexões, eu quero trazer aqui um exemplo que eu acho interessante, porque também tem a ver com os conceitos que nós temos de família, de hereditariedade, que são aquelas, por exemplo, quando nós observamos uma árvore genealógica, né? Então tem aquela história, quem foi meus pais, quem foram meus pais, quem foram os meus avós, bisavós, e aí vai, né? Tataravô, tal. Aí formam aquelas árvores genealógicas. Muitas vezes, né? Aquelas árvores que vão simbolizar uma determinada família. E aí as pessoas olham assim, aí algumas vão dizer, eu sou bisneto de um duque, né? Ou eu tenho ali um alemão de um lado, eu tenho alguém sei lá, enfim, vai puxando aí parente, tudo que é lugar, né? Aí eu tenho alguém que veio lá do Senegal, alguém que veio não sei de onde, e vão fazendo essas árvores genealógicas. Mas será que alguma vez alguém já parou para pensar que, por exemplo, tem muitas reflexões que você pode fazer sobre isso, né? Uma delas é o seguinte: quando nós olhamos naquela árvore ali, e aquele ascendente pode ser a mesma pessoa, porque o mesmo espírito que está hoje aqui, ele poderá reencarnar lá na frente na mesma família. Então aquele tataravô pode ser esse mesmo espírito hoje, que é o tataraneto. Igualmente, quando nós analisamos, e aí agora tem a ver com a questão de raças, né? Igualmente, quando nós observamos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, isso aí, esse trecho, por exemplo, ele é muito significativo quando as pessoas ficam preocupadas em valorizar ou desvalorizar alguém pela cor da pele, pelas características raciais. Então, por exemplo, uma parte dos negros, por exemplo, que vieram compor, né, a população brasileira no início da colonização, alguns eram espíritos, digamos assim, que se desenvolveram na região ali da África, mas muitos deles, segundo Humberto de Campos, né, ele relata, Ismael foi resgatar lá nos umbrais, e eram antigos europeus que participaram das cruzadas e estavam ali, né, por exemplo, das cruzadas e também de outras batalhas, cometeram muitos crimes, muitos equívocos, estavam vivendo nas regiões de sofrimento no mundo espiritual, e eles são convocados, são trazidos pelo Espírito Ismael para que reencarnem em terras africanas e sejam trazidos para o Brasil para passarem pelos sofrimentos que um dia eles causaram a outros. Então, no final das contas,
Isso também é um exemplo para que nós não esqueçamos nunca o corpo que nós estamos utilizando. Ele é apenas um instrumento, porque nós, enquanto espíritos, nós não temos raça, não temos sequer sexo. O espírito, ele pode encarnar como homem e pode encarnar como mulher, o mesmo espírito. Então, o importante é que nós estejamos sempre focados em desenvolver os nossos valores morais, isso sim. Procurarmos sempre caminharmos pensando nos 3 grandes valores, que Kardec nos ensina: fraternidade ou caridade, igualdade e liberdade. O espírito Hamed, no livro Renovando Atitudes, é um livro psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto. Ele traz uma mensagem muito interessante com relação a preconceitos, e eu gosto muito desse trecho, dessa mensagem de Hamed, porque ele traz um pouco, dessa questão das nossas ilusões e preconceitos. Então ele fala assim, por nosso quadro de valores ter sido adquirido de forma não vivencial, é que nosso mundo íntimo está repleto de preconceitos e nosso nível ético encontra-se distante da realidade. Ou seja, tem muita coisa que nós achamos ruim, bom, feio, bonito, certo, errado, que nós não aprendemos vivendo. Foi alguém que nos disse, foi em casa, foi na escola, foi na rua. Então, é o que ele diz, o nosso quadro de valores, ele é adquirido desde a infância, e as pessoas vão nos ensinando a dizer que aquele padrão é feio, aquele é bonito, desde um modelo de cabelo, a maneira como alguém pintou o cabelo, corta o cabelo, e até coisas mais importantes, E aí ele diz assim: ter preconceitos é, pois, assimilar coisas com julgamento pré-estabelecido, fundamentado na opinião dos outros. Os preconceitos são as raízes de nossa infelicidade e sofrimento neurótico, pois deterioram nossa visão da vida como uma lasca que inflama a área de nosso corpo onde se aloja. Então, veja que comparação. Nós precisamos raciocinar, nós precisamos estabelecer nossos valores com base em reflexões, em questionamentos e nos estudos. E não porque alguém disse. Inclusive o que eu estou falando aqui, reflitam se o que eu estou falando faz sentido. Porque eu não estou aqui para dizer, eu estou falando, eu sou o dono da verdade. Não, eu estou fazendo uma reflexão que é minha. Cada um avalie se isso faz sentido. Ao chegar em casa, deem uma lida no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, e reflitam. Como está o nosso quadro de valores, no caso aqui, com relação ao que nós entendemos por família? Muita paz para todos nós.